Eu sou Malu Mota. E eu sou Silvia Vinhas. Começa agora mais uma edição do Notícias em Foco especial Covid-19. A pandemia do novo coronavírus domina as manchetes e discussões, mas nas últimas semanas, uma nova lei entrou em vigor aqui no Brasil. E é uma determinação que pode mudar a forma como lidamos com a informação online. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada no governo do ex-presidente Michel Temer. Entrou em vigor em agosto. A norma regulamenta como os dados dos brasileiros são armazenados e prevê multas pesadas às empresas que deixarem vazar informações. Bom, para entender melhor sobre esse assunto, Notícias em Foco conversa com o professor Davis Alves, que é presidente da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Davis, que prazer a gente tem de receber você aqui no Notícias em Foco. Então vamos começar pela importância da lei, né? Ela que lida com um tema sensível, que são os dados de todos os brasileiros e segue normas internacionais sobre o tratamento, armazenamento e divulgação desses dados. Como isso tudo impacta o nosso dia a dia? Olá, Silvia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar participando aqui do programa. Sim, nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, como o próprio nome já diz, ela foca justamente em proteger os dados pessoais, que é tudo que pode identificar o indivíduo, como nome, RG, CPF, um telefone, uma foto. Então, a partir de agora, toda empresa que coleta esses dados, e até nós falamos que tem 3 tipos de dados pessoais, por toda empresa, no caso, em modo geral, teria um banco de dados de funcionários, banco de dados de clientes, bancos de dados de fornecedores. Então, se a sua empresa tem pelo menos um desses 3 tipos de banco de dados, a sua empresa, ela trata dados pessoais. E agora, com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas não podem mais fazer qualquer coisa com os dados pessoais. As empresas, elas devem dar uma tratativa adequada, respeitando a finalidade. Por exemplo, se uma empresa coletou, melhor dizendo, os dados pessoais de clientes para fins de venda, para um fim comercial, esta empresa não pode comercializar com outra empresa os dados desses clientes. E é importante também, Silvia, salientar que nós já temos questões como essas na Europa. Esta lei, ela teve grande influência do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que é o GDPR. O GDPR já está em vigor na Europa desde 25 de maio de 2018. Ela foi criada em 2016, vigorando em 2018 na Europa. E na Europa já foram aplicadas sanções, já existem fiscalizações sobre o GDPR, e é o que nós estamos agora aguardando aqui as empresas no Brasil também se adequarem, porque nós teremos sim a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, as empresas têm que ficar espertas, né, Davis? Mas em relação a nós, ao nosso dia a dia, o que vai mudar? Bom, a primeira coisa que impacta no cidadão comum, nos brasileiros, e essa é uma das finalidades da lei, é justamente com que as empresas garantam a privacidade. Então, uma coisa que acontece muito, Silvia, é quando nós compramos um determinado equipamento e diversas outras empresas já nos abordam de modo até surpreendente, até nos deixa surpreso, como que outras empresas sabem da nossa compra. Por exemplo, quem já comprou um imóvel sabe quando você compra um imóvel na planta, quando você compra alguma coisa. Semanas depois, diversas outras empresas já surgem te oferecendo produtos. Ou seja, eu entreguei os meus dados para aquela construtora na qual eu fiz negócio. Como que outras empresas me ligam oferecendo, por exemplo, se eu quero móveis decorados ou se eu quero outras coisas? Lembrando que isso até pode impactar aspectos não éticos, como, por exemplo, o que me garantia eu participar de uma consulta, sei lá, de repente em um determinado hospital, em um determinado consultório, saio, fui diagnosticado com alguma doença, de repente empresas de remédios podem começar
a me abordar oferecendo planos de saúde ou oferecendo medicamentos que cubram aquilo que eu fui diagnosticado. Então, nós temos todo um panorama de privacidade. Nós temos, por exemplo, casos aqui no Brasil de artistas, cantores, que ficaram sabendo do sexo do bebê que estava grávida, no caso, essa cantora estava grávida, antes mesmo dela abrir o resultado, porque aí isso acabou vazando o resultado do exame dela, de teste de gravidez, até também de gênero do bebê, acabou vazando antes que a própria mãe abrisse o resultado do exame. Então, de modo geral, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, Silvia, ela vem para garantir a privacidade do indivíduo, minha, sua, nossa como cidadão. Essa lei, ela foca para garantir a privacidade. Então, a partir de agora, Silvia, esperamos que as empresas, elas tanto do poder público também, como o poder, a iniciativa privada, não façam qualquer coisa com os dados sem que nos consulte. É engraçado você ter falado isso, porque eu pensava o seguinte, nossa, eu acho que o meu telefone, o meu computador, eles estão escutando o que eu quero, porque qualquer coisa que eu digite, qualquer consulta que eu faça, qualquer compra que eu faça, não é nem uma semana não, viu, Davis? Aparece logo, tipo, 2 horas depois, já está passando um monte de gente oferecendo o mesmo produto e coisas paralelas a esse produto, né? Então, é impressionante, isso não vai mais acontecer, né? Bom, o objetivo é que não, e lembrando que em aspectos técnicos existem isso que você inclusive comentou, que você navega num site, passa poucos segundos, já começa diversos produtos serem oferecidos na tela do seu computador. Isso também deverá ser revisto, isso é possível tecnicamente, utilizando diversos métodos, tá, de identificação do indivíduo. Um deles, muito comum, é através de cookies. Cookies são identificadores eletrônicos que, entre outros, permite uma rastreabilidade, permite verificar o comportamento do usuário na internet. Então, se você entra num site, entra até mesmo no Google, não é? Inclusive, existem pesquisas que o Google sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos, verificando velocidade de cliques, verificando uma série de coisas. Então, se eu entro no Google e pesquiso uma geladeira modelo tal, por exemplo, aquela informação fica presente tanto no nosso computador, como também pode estar sendo coletado aquilo pelo Google ou por outros buscadores, por outros sites, e aquela informação pode ser compartilhada com empresas, por exemplo, que estiverem interessadas em vender aquele produto para mim. Então, com a entrada da LGPD, tantos provedores, e nós já estamos vendo isso, essa readequação nos sites, é muito provável que as pessoas que estão acostumadas agora a navegar na internet já estão se deparando com aviso de privacidade. Então, agora, os sites estão começando a exibir na tela a nossa política de privacidade. Nós, como empresa, isso até foi engatilhado também pela LGPD, influenciado pela LGPD, mas nós, como empresas, estamos garantindo a sua privacidade, nos comprometendo a não compartilhar seus dados com terceiros. Então, com a entrada da lei agora, Silvia, será cada vez mais frequente nós nos depararmos durante a navegação na internet com políticas como essas. Você falou, isso é importante, porque nas últimas semanas, por exemplo, eu recebi pedidos de diferentes aplicativos para concordar com os termos de uso. Então, esse processo foi todo atualizado, no caso, e aí o que eu devo fazer? Eu concordo, não concordo? Como funciona? O importante, Silvia, é que o internauta, ele leia, não só concorde por vício de linguagem, e até também é importante salientar que esses termos, eles não devem ser complexos ou extensos demais que canse o leitor. É necessário que seja feita numa linguagem pró-usuário, não numa linguagem técnica ou jurídica, numa linguagem pró-usuário, e que esses termos, eles deixem claro mesmo quais são as reais intenções que aquela empresa, que aquele site está coletando os dados pessoais. Então, sim, isso vai ser cada vez mais frequente. É uma das coisas impulsionada, sim, pela LGPD. Só que vale também salientarmos, né, que
questões como com privacidade, isso já estava respaldado em outras normas. Nós tínhamos, por exemplo, antes da entrada da LGPD, a própria Constituição Federal também tratando de questões de singularidade, questões de intimidade, o respeito à vida privada da pessoa. Isso também é importante salientarmos, tá? Mas cada vez é mais frequente, sim, com que essas empresas, os sites, estejam expondo a sua política de privacidade. E as punições, né? A lei já existe, mas as punições estão previstas para agosto de 2021, é isso? Sim, nós temos essas discussões. Na primeira configuração da lei, a lei era para entrar em vigor em 14 de agosto, né? Ela foi assinada em 14 de agosto de 2018 e ela era para entrar em vigor também em agosto de 2021. Através da medida provisória que nós tivemos, a medida provisória 959, ela propôs o início das sanções, da aplicação das multas para agosto de 2021, né? Estava previsto a lei entrar em vigor agora e as multas também em agosto de 2020. Agora, com essa nova configuração, em agosto de 2021. Vale lembrar que a lei ela não prevê só multas, tá? Como forma de sanção. Está previsto na LGPD que também podem ter outras formas, como, por exemplo, uma advertência. É até bom citar isso. Muitas pessoas acham que tudo será multas. Não será tudo multas, tá? Nós temos uma advertência, proibição de utilização daquele banco de dados ou até mesmo proibição de tratar com com aquela empresa que teve já a reincidência de dados pessoais vazados. Tá certo. E só assim, rapidinho, encerrando, cria também um novo nicho de trabalho, né? Com certeza. Esta lei ela prevê no artigo 41 a existência do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que nós até utilizamos o termo em inglês, que é o chamado DPO, Data Protection Officer, que de modo direto pode ser tanto um advogado como também um profissional de TI, mas também outras áreas que são impactadas, como o pessoal de RH também pode atuar como proteção de dados, como encarregado de proteção de dados, o pessoal da área de processos, o pessoal da área de governança, riscos, o pessoal da área de cibersegurança, etc. Então, sim, é um novo nicho de mercado, diversos profissionais, eles estão já se capacitando para atuar como esse oficial de proteção de dados, que é o responsável que agora todas as empresas que lidam com dados pessoais deverão ter este encarregado. De modo direto, como a lei fala, todo controlador, toda empresa responsável pelo tratamento deverá ter esse profissional. Obrigada, Davis, pelo seu tempo e por essa oportunidade, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. E Notícias em Foco especial Covid-19 fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar essa edição também nas nossas redes sociais. Ficamos agora com a orquestra do Auditório Nacional do Sodré, no Uruguai. Em comemoração aos 250 anos de Beethoven, os músicos montaram uma apresentação online da 9ª Sinfonia do mestre austríaco. Até a próxima!